Fala pessoal, seja bem-vindo a mais um Escalando com Franquia. Hoje vai ser muito especial porque a gente vai falar sobre um tema que eu acredito que todo dono de restaurante precisa ouvir, que é sobre abastecimento de rede, né? E eu acho que a gente está com a melhor pessoa para falar sobre esse tema, que ele tem aí mais de 750 restaurantes digitais, então vai conseguir contribuir para caramba. É um gigante do franchise, já está mais do que 100 lojas aí, já participou de feira de franquia já há 3 anos consecutivos. Então, cara, Johnny, seja bem-vindo. Compartilhar a sua experiência vai ser de muito valor aqui para a gente que está aprendendo sobre franchise. Pô, obrigado, Danilo, pelo convite. A quem está participando aí, quem vai entrar aí nos próximos minutos. Eu não acho que eu sou o melhor do mercado, não. Estou aprendendo também. Eu vou contar um pouco da minha história. Eu vim de um segmento um pouco diferente, mas a gente vem juntando um pedacinho de cada experiência profissional e fazendo teste, né, para ver se funciona. Uhum. Franquia, para mim, ainda é um desafio, porque é um ecossistema totalmente diferente, né? Que ao mesmo tempo que você quer voar no pescoço do cara, mas ao mesmo tempo ele é seu sócio também, ele investiu no seu sonho de franqueador. Então, cara, é um cenário de ainda muito desafio, principalmente para mim e para o meu time. Mas é isso, estou aqui para compartilhar. Eu acho que não tem fórmula certa. Vou contar um pouco das coisas que deu certo, que deu errado, e eu acho que a galera que está assistindo vai conseguir pegar algum minuto aí, alguma prática que a gente faz hoje ou que a gente já fez e aplicar nas operações atuais ou nas futuras operações. Show de bola. E, gente, quem quiser perguntar alguma coisa, pode perguntar Eu, também. A galera que tá. legal. Eu estou com a apresentação aqui, ô Danilo, Ou pode seguir, pode meter bronca. E aí, enquanto você vai apresentando, o pessoal pode ter liberdade aí de ir perguntando. Eu acredito que é, vai contribuir muito com a galera que está. E também quem está assistindo online também pode deixar aqui nos comentários alguma pergunta que depois eu venho respondendo. Eu troco ideia com o Johnny para te responder. Segue aí, mete bala, Johnny. Pô, legal. Cara, hoje, né, atualmente, como a gente está com um número pequeno aí de pessoas aqui na live, eu acho que no momento que tiver a dúvida, levanta a mão aí que a gente vai parando, vai trocando a ideia. Se fizer sentido, ô Danilo, eu prefiro até melhor assim, cara. Show, show, beleza. Então, cara, vou falar um pouco da Testify aí, né, que recentemente era a TW. Tava até comentando com o Danilo agora e na feira que a gente se encontrou em São Paulo, que a TW era para a gente internamente era muito fácil de explicar e sentir e viver, mas quando a gente tinha um convidado, uma pessoa que ia visitar o escritório, era difícil pra caramba de explicar o que era a TW. E hoje a gente é Testify. Então esquece a TW, vamos focar só no Testify. A gente fez o rebrand recentemente. Eu dividi em 4 tópicos para ficar dinâmico, cara, para não ficar maçante. Então, quem somos, os nossos diferenciais, o que é o nosso negócio, para vocês entenderem no primeiro momento. Vou falar um pouco da evolução. A gente não nasceu o que a gente é hoje, a gente nasceu de uma forma totalmente diferente, mas a gente já queria chegar no que a gente está se tornando hoje. Compartilhar um pouco de erros na jornada e vou finalizar com aprendizados aí, coisas que a gente escreveu na pedra e a gente viu que a gente não pode mudar mais hoje, tá? Então, pô, um pouco sobre mim, né? Eu vim de um mercado totalmente diferente, né? Eu tenho uns 15, 16 anos aí de experiência, e eu nunca repeti um segmento na minha vida. Então, eu passei por Ambev, pela Suzano Papel e Celulose, pela Vale também. Então você vê, né, cervejaria, papel e celulose e mineradora, em cargos um pouco diferentes, mas todos ligados ao comercial, todos ligados a vendas, todos ligados à operação de rua na ponta, né? E eu entendi, cara, que através dessa jornada minha, eu tinha que ter dados e tecnologia na mão. Então eu sou um cara bem Caxias para dar opinião e para aceitar também qualquer falácia que venha de uma pessoa aí, não importe o cargo que seja. Eu gosto muito de discutir em cima de realidade. Esses últimos 7 anos, né, os totais 7 anos que eu estou no Testify, eu passei por alguns cargos, então eu fiz implantação de lojas. Quando eu cheguei na companhia, a gente tinha menos que 5 unidades, e aí a gente colocou mais de 900 restaurantes digitais de pé. Eu, particularmente, implantei mais de 80 CNPJs, mais de 80 lojas na rua, onde eu tive que aprender e entender um pouco de
layout de loja, não era eu que fazia, a gente tem uma arquiteta, hoje tem um time de arquitetura na franqueadora, mas elétrica, né? O Brasilzão, cada canto do Brasil tem uma tensão diferente, é uma concessionária diferente, tem uma regra diferente para você implantar a loja. A maior parte do tempo eu fiquei como gerente nacional de vendas, eu cuidava do nosso relacionamento com o iFood, com outros marketplaces. Então a gente fez infinitas promobombs aí, quem é do ramo de alimentação que está ouvindo aí, sabe como era no passado e como mudou e como é hoje, né? A gente ficou top 3 do Brasil em número de pedidos, né? A gente ficou batendo ali com McDonald's e Habib's, porque a gente tinha um engajamento, tem ainda um engajamento muito grande dos franqueados, mas, pô, antigamente era brutal, né, que o iFood fazia. Pegava a ter cupom de R$12,99 aí, pra gente fazer essas ações, velho. Cara, a gente saiu de 200 mil de faturamento aí da rede mensal para mais de 10 milhões aí. Hoje está bem maior que isso, mas enquanto eu estava cuidando dessa pasta aí, a gente alcançou essa meta. E atualmente eu estou como head comercial, né? Eu cuido do abastecimento, das vendas propriamente dito, né? Das receitas da franqueadora de vendas de insumos para os nossos franqueados. E como a gente tem uma fábrica agora de salgados, a gente também vende para o varejo. Então, quem está ouvindo aí precisar de salgado frito ou assado, depois vai ter meu contato no final da apresentação. A gente abastece aí lanchonetes, restaurantes, cantinas, enfim. A gente tem um portfólio bem bacana aí, a gente tem a oportunidade de fazer sob demanda também. Então, o que está comigo hoje? Quais são as linhas de receita? Que a gente está com embalagens, salgados, temperos a secos, temperos secretos que a gente tem das nossas marcas, e esses contratos comerciais aí com a Coca-Cola, com a Unilever, e com outros fornecedores que são importantes para o nosso dia a dia. E o Tastify, cara, que nasceu como number one chicken, né, depois se tornou a TW como franqueadora. A gente nasce em 2017 no Espírito Santo, né, bem fora do eixo Rio-São Paulo. Idealizada aí pelo nosso CEO hoje, é o Vitor Abreu, que está com a gente tocando o barco, aí, tocando o bumbo do time aí desde 2017, mas com a ideia única de montar um império em cima de delivery, cara. Dark Kitchen, a gente recebeu proposta nessa jornada, talvez vocês que estão aí também, quando chega um franqueado interessado, se você deixar eu montar no shopping, eu compro 3. Não, cara, pô, no shopping não vai rolar com a gente, porque a gente quer ser 100% delivery. Mas a gente se manteve firme no propósito de montar a operação Dark Kitchen. Ao longo dessa jornada aí, eu trouxe um número aqui que em 2024 nossos franqueados faturaram mais de 200 milhões, a ponta faturou mais de 200 milhões, não a franqueadora, com mais de 20 marcas no portfólio, né? E aí, cara, o drive é inovação, lucratividade e satisfação. Eu acabei não falando aqui de simplicidade, mas é uma lei dentro da nossa franqueadora, cara. Tem que ser simples, não tem que ser mirabolante, não tem que ser um negócio que eu preciso de muita coisa para operar, cara. Tem que ser simples para o meu franqueado operacionalizar, tem que ser simples para ele encontrar. Então, se talvez o nosso parceiro de insumo falhar, ele tem que encontrar esse insumo fácil no atacadão, talvez. Então, tem que ser inovador, tem que ser lucrativo para todo mundo. A gente respira pelo nariz do franqueado, né? Só tem lucro a franqueadora quando as lojas têm lucro. E satisfação, cara, é um ponto importante. Eu vou pontuar aqui um pouquinho na frente, embora, pô, estamos falando de abastecimento de insumos, o que satisfação tem a ver, mas eu acho que vai fazer sentido aí na frente. Então, 2025, são mais de 180 lojas em operação, né, quando eu falo de CNPJs aqui, porque eu recentemente, né, quando eu digo ATW, o Tastify, olha a gafe, o Tastify, a gente comprou mais uma franqueadora, né, mais uma marca, né, a gente comprou o Zé Coxinha, que é um player muito forte no Espírito Santo, e a gente já expandiu ele para São Paulo e também o Rio de Janeiro. Mas aí, um pouco mais para trás, a gente também comprou o Brasileirinho Delivery. Esse sim é uma marca que talvez muitos de vocês já conheçam, tem muito mais nome, muito mais tempo de estrada do que o Tastify, do que o Number One Chicken. Mas hoje somos um só. Então a gente cresceu de 2024 para 2023 mais de 80%, faturamento na ponta dos franqueados, né, realizando mais de 250 mil pedidos aí, que são realizados mensalmente, tá?
E esses são os números que eu trago aqui só para a gente entender um pouco mais o que é essa operação maluca que a gente toca aqui no dia a dia com muito prazer. Então, um pouco dos diferenciais, cara. Eu estava falando com os colegas que já estavam aqui antes da live começar, né? Pô, se a gente pudesse resumir, cara, o que a gente tenta desenhar e gerenciar aqui. É um negócio que tem escala, que ele tem eficiência. Então, quando eu falo de eficiência, eu falo de insumos, eu falo de equipamento, pessoas, custos, e automaticamente eficiência financeira, né? Suporte. A gente hoje tem um time robusto e a gente tem alguns braços que a gente consegue estender para o nosso franqueado. Antigamente, só digitalmente, mas hoje físico, hoje a gente visita a loja, às vezes nós como time e às vezes parceiros contratados terceirizados. Nossa operação é totalmente plug and play quando a gente fala de expandir ela internamente. Então, quando eu tenho uma nova marca hoje, eu não preciso ter muita coisa para abrir essa nova marca. Eu vou dar o exemplo do Zé Coxinha para vocês aqui. Multimarcas e multiculinária. Estava também falando antes de começar a live, que a gente já viu alguns players no Brasil hoje fazendo 5 marcas da mesma culinária, né? O cara tem o sushi para os clientes premium, tem um sushi mais ou menos, tem um sushi intermediário e sushi baixo custo. A gente não faz isso, a gente diversifica as nossas marcas e as nossas culinárias. E a gente é multiplataforma. Então a gente tem nosso aplicativo saindo do forno aí nas próximas semanas e meses, ou meses, né? Cara, lançar esse negócio de tecnologia de aplicativo é totalmente diferente do que abrir um marketplace novo. Então hoje a gente está na 99, lá em Goiânia, hoje a gente é 100% iFood na maioria das cidades do Brasil. Só que nos interiores aí eu tô no Ike Fome, eu tô no Tia Delivery, então a gente é multiplataforma. O multiculinária e o multimarcas, eu vou explicar um pouco melhor para vocês agora. Então, essas são algumas marcas que eu trouxe. Delivery Much, ô Gilberto, perfeitamente, estamos também. Essas são algumas marcas que eu trago aqui para vocês entenderem. E qual foi a nossa intenção quando a gente começou a comprar e criar marcas. Então a gente precisava de marcas que faturavam bem almoço, lanche, que eu chamo de off-peak aqui, alguns chamam de off-peak, que é o meio da tarde, e janta. Vocês que estão aqui hoje, que são do segmento de alimentação, sabem que a gente tem um pico de vendas no almoço e um pico de vendas no jantar, só que a gente tem aquele vale de pedidos à tarde, cara. Então a gente falou, cara, eu tenho um custo afundado aqui, que eu já tenho um funcionário parado na loja, eu já tenho insumo, eu já tenho a conta de energia, eu já tenho um aluguel que eu vou ter que pagar, aonde que eu maximizo esse lucro? A gente tem que ter variedade de cardápio, então a gente pensou, cara, mais do mesmo não vai funcionar, se o cliente está entrando e a fome dele não é mais de frango frito esse horário, não vai ser uma nova marca de frango frito que vai atender nossa necessidade. E por fim, precificação estratégica. Aqui já tem muito a ver com o tema que a gente vai falar aqui hoje. Eu sou dono 100% da cadeia de precificação. Não sou dono 100% dos insumos, que eu acho que é uma operação louca de você cuidar de 100% dos insumos da sua rede de franquias. Mas eu sou dono de 100% dessa precificação. Primeiro, porque eu crio todas as fichas técnicas, eu faço uma precificação de sul a norte do país, eu excluo os extremos, quem compra muito barato, quem encontra muito caro, e eu sempre jogo o pior cenário possível dentro do ambiente controlado. Então, talvez o Hugo, que está aqui na live, ele compra muito caro porque ele está no norte do país, mas o Gilberto, ele compra bem pra caramba porque ele está no centro-oeste ali. Eu vou desconsiderar os dois na minha análise. Eu vou pegar o preço do Danilo e do Leonardo, que estão dentro de uma mediana. E aí, dentro da mediana, eu simulo, sim, o pior cenário possível. Pô, quer dizer que o Hugo vai ficar prejudicado? Não, de forma nenhuma. Hoje eu tenho uma equipe, eu tenho parceiros comerciais que conseguem atender dentro do que eu vou chamar aqui de saudável, preço saudável, o Hugo. Então peço exceções. O time da BRF, eu preciso de alguma coisa ali para o norte do país, para o nordeste do país, que seja dentro desse curso. Você pode me atender? E a gente desenha essa relação. Então, é isso que eu chamo de precificação estratégica, porque se eu cuido da criação inicial da precificação, eu cuido do meu cardápio na ponta. Então, nós travamos a precificação para o nosso franqueado. E o que é meu, eu distribuo no mesmo custo para todo o Brasil. Obviamente que eu tenho o que eu não consigo controlar, que são fretes e impostos,
mas o preço base do produto eu distribuo igual para o Brasil. Fala aí, Danilão. No caso dessa especificação estratégica, então, sofre alteração de localidade. Ou não, ou você mantém a mesma especificação e mantém essa média que você comentou. Não, eu tenho sim oportunidades de mudar a precificação, né? Vou trazer mais uma vez o exemplo do Zé Coxinha, que é um salgado mini, mas eu tenho as versões maiores também, que eu já estou distribuindo em Rio e São Paulo. Eu tenho um curso do operador logístico de tirar do Espírito Santo, levar até o Rio, depois levar até São Paulo. Então a tabela de preço, o iFood, os cardápios digitais dessas unidades, Danilo, elas são diferentes do Espírito Santo, né? Eu não penalizo o meu franqueado por custos envolvidos por trás que a gente não. Eu digo que a gente não controla, mas a gente controla, né? Mas a gente faz o melhor para que ele tenha um melhor custo na ponta. Mas sim, eu tenho cardápios diferentes, preços diferentes. Então, esse é o primeiro ponto que eu queria trazer para vocês, cara. A gente entendeu que quanto mais controle e menos variáveis que eu fico refém, é mais garantia de sucesso financeiro. Então, todas as fichas técnicas são criadas pelo time ETW. Eu passei 4 anos e meio desenhando essas fichas técnicas, aí a gente usa um modelo de ficha técnica, onde a gente compartilha 100% franqueado. Se ele quiser tirar dúvida do que é esse cálculo, ele tem toda a liberdade de chamar alguém do time e ele tem o acesso da ficha técnica dele. A gente abre rendimentos para os franqueados, então tudo que a gente recebe aqui, a gente faz teste de rendimento, né? Pô, tem um fornecedor de frango, de bacon, seja lá o que for aqui que ele quer. Cara, portas abertas para testar com a gente tem uma cozinha piloto, uma cozinha escola aqui dentro da franqueadora, onde o nosso chefe de cozinha, o time de cozinha, ele testa tudo antes da gente precificar, tá? E aí sim eu precifico meus cardápios. Explicando um pouco das nossas marcas, né, o que era o estratégico para a gente fazer, a gente criou esse planograma de horário aí só para vocês entenderem. Então tem marcas que são muito fortes no almoço. Eu não tinha o Chicken Bites, que é uma criação nossa, e o Zé Coxinha, que é uma compra recente, que era o Vale ali da tarde, e eu tinha as marcas fortes da noite, cara. Então hoje a gente tem uma marca que opera em todo horário. Umas mais, outras menos, mas tem marca aí que ocupa muita parte do dia. Fala, Gilberto. Desculpa o atraso aí, eu não peguei desde o início, queria parabenizar, eu já sou um fã de vocês há um tempo, mas vocês têm duas marcas, eu não sei se elas foram descontinuadas, que elas não estão aí, né, que é o Julius Dog e o Gringo, né? Perfeito, meu irmão. Então, assim, eu queria entender essa lógica. Óbvio, você está na apresentação, provavelmente muitas das minhas dúvidas vão ser respondidas ao longo da jornada, mas eu estou muito empolgado, então eu não aguentei iniciar Não, a vamos lá. pergunta dessa daí. Então, Cara, o parabéns aí pelo Julius trabalho, Dog, vamos ouvir. vamos lá. Obrigado pela pergunta. O Julius Dogs e o Gringo foram as nossas primeiras criações. A gente tinha 3 anos de Number One Tea, que a gente já entendeu que a gente tinha maturidade para criar novas marcas, nosso franqueado tinha maturidade para operar novas marcas. E aí, tudo que você faz pela primeira vez, às vezes a gente erra, né, cara? Às vezes a gente precisa corrigir. O Julius, não é que a gente descontinuou ela, a gente só não declara ela como hoje uma marca estrela ou aposta do grupo. Eu tenho franqueados hoje que vendem mais de R$ 30.000. O Julius Dogs, para quem não conhece, é o cachorro quente por delivery. A gente encontrou duas barreiras nela, cara. Primeiro, a A barreira da cultura embalagem no mais Brasil. bonita de cachorro-quente que eu já vi. Ó, depois eu vou passar isso para a Suelen, que é a designer que desenhou essa caixa nossa. O Julius Dog, a primeira barreira que a gente encontrou, cara, foi a barreira da cultura do cachorro-quente, né? Que hoje nós brasileiros nós vemos o cachorro-quente como o fim da festa, aquele lanche que eu tô na rua, eu vou de chinelo e tudo mais. Cara, foi difícil operacionalizar custo dele depois de um certo tempo no delivery. Como você bem falou, a gente tinha uma embalagem mega atraente, a gente tinha uma opção de salsicha e também de linguiça, então ficou difícil rolloutar ele em algumas regiões do Brasil porque o preço ficava descolado. O segundo desafio foi que a nossa operação da cozinha ela caminhou para um lado muito divergente para a montagem do cachorro-quente. Para quem já visitou uma operação ou conhece, sabe que você tem que ter um cuidado ali bem legal na hora de montar esse cachorro-quente, senão o pão rasga, o molho vaza, enfim, fica uma bagunça. Mas a gente não descontinuou.
O Gringo, que é uma operação nossa de frango frito também, mas regado no molho ali, a gente identificou que pelo preço que a gente precisava vender para ter uma saúde financeira legal para os nossos franqueados, ele ficou muito desconexo com as oportunidades que tinham dentro do iFood, por exemplo. Então você encontrava um hambúrguer, né, interessante ali, com um preço muito mais aquém do que o Gringo. Mas também não foi descontinuado. Tem loja nossa que briga com a gente se a gente tirar da operação dos caras, tá, Gilberto? E a gente teve que tomar decisões, cara, em quais marcas apostar. Como você vê aqui, a gente tem, eu acho que tem umas 12 marcas referenciadas aqui, mas a gente tem 20 no portfólio hoje da franqueadora. Não dá para gastar o fundo de marketing, investir o fundo de marketing mais do que a franqueadora coloca, além do fundo de marketing, nas 20, né, cara? Então a gente dá vários tiros de pistola, enquanto poderia dar 2, 3, 4 tiros de canhão. Então foi uma decisão estratégica, orientada pelo nosso conselho, e também orientado pelo nosso conselho de franqueados. Vou retomar aqui, falar um pouco sobre a evolução do modelo de negócio, e aí a partir de agora eu já falo especificamente sobre abastecimento, tá? Nós nascemos como number one chicken, como eu falei para vocês, e a gente tinha 2 pessoas apenas produzindo os temperos secretos, recebendo as embalagens da gráfica. A gente tinha entre 12 a 15 SKUs, eu fui buscar informação, mas eu não achei ela exata, mas eu fiz um cálculo aqui de cabeça, e olhando para a ficha técnica do passado, então a gente só precisava de um imóvel de 30 metros quadrados. Como que a gente fazia para despachar essas embalagens para os nossos franqueados? Pô, o franqueado entrava em contato comigo na época que, né, eu sou o terceiro funcionário da franqueadora. Os 2 primeiros, o 01 virou um franqueado, agora nossa, ele saiu, e a 02, que era a Suelen, ela saiu, foi para um outro desafio, que a área dela é design e tudo mais. A gente tinha 2 formas de atender os nossos franqueados. Preparava um pedido com um pedido mínimo ali, chamava uma transportadora mais barata e entregava para a transportadora levar até o nosso franqueado. Na hora do arrocha, o cara que está aqui vos falando fazia uma caixinha ali com o time e levava nas rodoviárias. Então eu ia lá na Águia Branca Cargo, Prete Cargo, até aeroporto a gente chegou a levar, cara. Era o desafio de escalar uma operação. Eu lembro muito bem que a gente tinha um franqueado que, graças a Deus, vendia muito bem, que era Cabo Frio. E vira e mexe, Johnny, acabou o insumo, é feriado no Rio de Janeiro, o pessoal da região do Rio está toda aqui na região dos lagos, eu preciso de insumo urgente. E a gente fazia esses envios extras para ele. Eu tinha outro franqueado em Campinas também, cara, que a rodoviária de Campinas é um trecho muito, muito ativo de cargas, então a gente mandava muita carga para Campinas. Só que aí o jogo mudou, né, rapaziada? Hoje a gente tem essas 20 marcas, hoje a gente está com mais de 50 pessoas entre diretos e indiretos. A gente tem mais de 2.000 itens ativos, né, no nosso RP aqui, cara, que a gente já emitiu nota nos últimos 6 ou 8 meses. E a gente tem 3 pontos aqui interessantes, que são 3 operadores logísticos e uma fábrica. Então hoje eu tenho aqui no Espírito Santo a Mercocamp, que é o nosso galpão de cepo e embalagens, onde ele é um hub logístico. Todas as transportadoras já estão plugadas ao sistema da Mercocamp, onde eu disparo uma cotação e aí eu escolho pela mais rápida ou pela mais barata ou melhor custo-benefício. Eu tenho a fábrica que hoje produz os nossos salgados, que é uma operação nova para a gente, é tocada pelo Luciano, nosso head de fábrica, que é muito complexa, rapaziada. Antes a gente tinha muitas cozinhas espalhadas pelo Brasil, hoje a gente tem uma fábrica, cara. A regulação é totalmente diferente. Então hoje eu produzo os salgados que eles têm validades, né? Uma vez congelados, eles saem da fábrica congelados de até 10 meses. E eu mando para 2 operadores logísticos, tanto no Rio quanto para São Paulo. E aí eu atendo tanto as minhas lojas e quanto também clientes pontuais que eu tenho, lanchonetes, restaurantes, cantinas, eu atendo Sapores, Sodexo, eu tenho contratos com essas cozinhas industriais espalhadas pelo Brasil, eu atendo empresas que têm operação primária de cozinha. Então a gente tem produto hoje que é feito sobre medida para esses clientes, mas a maioria dos produtos que eu tenho hoje é para atender as minhas lojas.
estamos desenhando aí uma operação para fazer a nossa maionese e também entregar para nossas lojas prontas. Enfim, tem muito produto sendo estudado pelo time de fábrica para a gente cada vez mais encorpar esse take rate, que é essa fatia que a franqueadora detém do faturamento dos franqueados. O que eu quero entregar? Eu quero entregar mais facilidade e menor custo para as minhas unidades, tá? Em contrapartida, sem abrir mão de qualidade, que a gente defende muito que a alimentação é recorrência e só há recorrência com bom atendimento e bom produto. Vamos lá, pessoal, dando sequência, eu falei que eu ia contar um pouco de erros da jornada. Meu irmão, se eu fosse pegar tudo que a gente errou aqui, pô, a gente ia sair daqui às 11 horas da noite. Quem erra muito é quem tenta muito, né? A gente tentou muita coisa, cara. Mas eu listei 3 principais pontos que eu acredito que a gente pode falar com propriedade e dar essa visão para vocês, talvez não errarem na expansão da rede de vocês. Primeiro, é que a gente não fazia visitas. Era mais uma decisão financeira do que estratégica. Visitar é caro, né? Eu não preciso entrar nos méritos Brasil aqui, mas, poxa, o nosso deslocamento é difícil, é custoso, o nosso Brasil é grande pra caramba, e a gente não fazia distinção de expansão. Então, se entrasse o interessado de Uberlândia, tá aqui, meu irmão, franquia para você, vamos montar. Né? A gente tem unidade em Passo Fundo, no sul do país. Só um minutinho. A gente tem unidade no Nordeste, a gente tem unidade no Acre, cara, no Rio Branco. E, cara, visitar naquele momento não era uma opção. E a não visita, ela gera uma série de atritos no seu monitoramento como franqueador. Atualmente, a gente tem muita ferramenta hoje, a franqueadora, que eu vou contar um pouco aqui, para monitorar. Mas, cara, a gente não tinha aquilo no passado, e como eu estava falando para o Danilo, o nosso drive era expandir e depois consertar. Cresce primeiro, depois organiza. Cara, bota dinheiro no caixa, não sei se foi o Hugo que falou aí, mas ele falou uma coisa, meu irmão, sem dinheiro tem problema para tudo que é lado. Quando tem dinheiro tem problema também, mas aí você tem ferramentas para consertar isso aí. E a não visita, rapaziada, ela é um ruído que ela afeta muito o relacionamento, mas muito mais o controle que você tem da sua operação. Então, além de perder faturamento, porque você não tem uma figura ali, tanto do auxílio, que é o consultor, mas também de monitoramento, você perde esse caixa da franqueadora, essa venda, mas você perde qualidade. E uma vez que essa operação ela perde qualidade por usar insumos secundários, genéricos, ou até mesmo não usar um insumo, cara, você perde a principal linha de receita na minha visão, hoje, do nosso ecossistema da franqueadora, que é a linha da venda de insumos. Porque se o cara para de faturar a ponta, cai royalty, cai fundo de marketing, cai venda de embalagem e cresce inadimplência. Segundo, talvez, erro da jornada, foi que a gente não monitorava sell-in versus sell-out. Então, eu só monitorava o que o meu franqueado vendia. Mas eu não monitorava o que de fato ele tinha que comprar comigo. Né? Hoje a gente tem isso estruturado. Então, nossa marca aqui, o Number One Chicken, que eu tenho um combo P, eu sei que o combo P ele tem que usar 2 caixas P, meio papel manteiga, tantas gramas de insumo para marinar, para temperar a maionese, papapá, pp. Hoje eu tenho esse controle, mas a gente não tinha no passado. Por um time pequeno, né? E, cara, por estar muito focado em fazer o cara crescer faturamento. Eu também estava falando aqui antes, cara. Na verdade, eu não falei aqui. Eu já falei em bate-papos nossos que a gente tinha um número mágico na cabeça, que era de ter 100 unidades. Porque o 100, cara, ele soa muito gostoso de ouvir, né? O 100, o fornecedor, ele vem até você. Mas boa parte da gente, da nossa jornada como franqueador, a gente ia atrás dos fornecedores e ouvia não. Cara, quando você tiver 40 unidades, você tem 4 hoje. Quando você tiver 40, eu te atendo, eu faço um preço em escala para você, eu faço um guarda-chuva de contratos e tudo mais. Então a gente focou muito, rapaziada, no primeiro momento em crescer em lojas e crescer o faturamento das nossas lojas.
E, cara, a gente não tinha um drive de moralização. Eu vou explicar para vocês aqui. A gente é uma boa franqueadora, tá? E eu, nesses 15 anos aí de experiência de mercado, aí, 7 no meio de franquias, talvez não seja o que mais entende aqui do tema, ou que não tenha mais tempo, acho que Danilo tem bem mais que eu aí. Eu já tive contato com outras franqueadoras e eu falo, velho, o Tastify é bom pra cacete para os nossos franqueados. A gente. E, e eu vou explicar os dois momentos porque a gente é bom. O primeiro momento que a gente era bom porque a gente passava a mão na cabeça, mesmo quando a gente pegava uma loja no erro. Então a gente flexibilizava muito, a gente subsidiava, né? Financiava muito também, ainda financia, mas a gente era muito leviano em algumas decisões a serem tomadas. E hoje, num segundo momento, a gente é bom pra cacete, porque a gente tem uma robustez no suporte muito grande. A gente tem uma segurança de precificação, uma segurança de posicionamento estratégico, de direcionamento do nosso franqueado. Mas a gente não tinha um drive de moralização. E quais são os prejuízos de você não ter uma moralização? Primeiro que você perde dinheiro, cara. A grosso modo é isso. O cara não compra de você, o cara faz o que quer, o cara queima a sua marca que você construiu com tanto carinho, que você luta para expandir. E o segundo momento que o franqueado que é bom, que está fazendo tudo certinho, ele se sente desmotivado. Então ele olha para o lado, vê o Jim que está aí, que é um grande amigo, fala, o Jim faz tudo certinho, né? Mas o Gilberto, cara, pô, o Gilberto eu sei que ele usa tempero tal, não sei o quê. Ao longo do tempo, o Jim, ele vai falar, cara, eu estou andando na linha, eu pago o royalties certinho, eu pago fundo de marketing, eu participo das lives, eu participo das campanhas do iFood. Cara, isso aí, pô, essa balança está desequilibrada. O cara aqui do meu lado está fazendo a torta e a direita. Então, a não moralização, ela cobra caro. Olha só, estava mostrando para vocês esse saco craft aí, antes de eu passar a palavra para o Danilo. Isso aí é fruto de um cliente oculto, tá? E eu vou explicar um processo que a gente faz aí na frente. Esse é o novo saco craft que a gente vai começar a abastecer as nossas lojas. Nós somos franqueadores aqui, somos entusiastas do franchise. Como que a gente troca uma arte bonita dessa, trabalhada, com várias pessoas envolvidas, por isso, e a gente acha que não vai ter impacto em recorrência? Principalmente falando de alimentação, mas todo segmento isso é válido. Olha para isso, cara, é o nosso mascote, tem QR Code para o cara participar de pesquisa. É uma pesquisa de N coisas que o nosso time de marketing faz e ele ganha oportunidade de ganhar prêmios. Cara, é incompreensível isso, mas isso é real. E aí não importa o tamanho da sua rede, porque eu já conversei com amigos que trabalham dentro de outras franqueadoras maiores, isso acontece em outras marcas maiores. Mas é só um cenário que a gente consegue constatar. Fala, Danilo. Cara, eu acho que esses erros que você comentou, todo franqueador no início ele passa. Eu passei por isso. Eu tinha exatamente esse erro de não ter esse drive de moralização, né? Porque, como você botou muito perfeito, acho que quando o franqueador ele está no seu início de jornada e tem um objetivo muito expansionista, né? Você quer fazer com que aquele franqueado que não está seguindo as condutas corretas, ele não te dê um estresse, porque você tem um objetivo bem claro, que é expandir. Então, se você arranjar confusão com esse franqueado, talvez ele freie a sua expansão, ou ele vai querer fechar, e você fica Perfeito. naquela. Sendo que é algo que eu aprendi com o pessoal do Grupo Ímpetos, que vai vir também aqui na comunidade. Eles me mostraram uma realidade em que, se você, franqueador, vai lá no seu franqueado e o multa, né, e autua, ele vira o seu rival. Agora, se você colocar uma política de avaliação de desempenho, em que você vai fazer essas visitas, né? Que é um ponto-chave, que você vai estar avaliando desempenho, e você dá uma nota de desempenho para esse franqueado, e mediante a nota, ele tem uma bonificação, seja por royalties e tudo mais, você não precisa estar ameaçando o seu franqueado,
e a própria rede vai começar a ser o juiz do desempenho das outras unidades, porque todo mundo quer que a marca fique com a nota boa, fique sendo mais reconhecida. Quando ele me mostrou isso, cara, eu apliquei na franqueadora, mudou totalmente o meu jogo, porque antes eu não tinha coragem de multar o meu franqueado, e é isso aí que você está mostrando mesmo. Papel craft, o cara deixa de comprar a caixa personalizada porque ele diz que é mais cara, que a franqueadora que está ganhando, ou não vou comprar o insumo da franqueadora porque eles vendem mais caro, e aí compra no mercado e tem uma falsa ilusão, né, de estar se dando bem. Então, esses erros a gente precisa sim estar autuando, mas acredito que a multa, né, que é a primeira coisa que o franqueador pensa, talvez não seja o caminho por esse medo. Então, uma boa oportunidade é fazer essas avaliações e enquadrar ele em bonificações dentro do modelo de negócio. Pô, cara, perfeito. Parece que você viu minha apresentação, né? Porque eu vou falar disso aqui na ponta. Não foi mal, mas Não, isso. mas perfeito. A gente vai aprendendo na prática, né? A gente entendeu que a moralização, antes da gente chegar de fato moralizar, a gente precisava se garantir como franqueadores. Então, nós, como franqueadores, o que nós precisamos ter antes de chegar nesse step da moralização? Que era a certeza plena de que nós ofertamos o melhor serviço, o melhor suporte para nossos franqueados. E é isso que eu vou falar agora, cara. Eu vou falar, cara, o que é que a gente está negligenciando? Além de o cara não compra comigo, eu dou uma colher de chá. Então a gente analisou, cara, que essas unidades que eu chamei aqui de fraudulentas, que são, a gente identificou que elas não geravam caixa para a companhia e outras linhas também. Então, em resumo, eu estava mantendo na minha rede unidades que não faziam nenhum menor sentido financeiro para mim. E, na maioria das vezes, nenhum sentido estratégico. Vou usar como exemplo metafórico aqui, tá? Então, imagina que eu tenho uma unidade na zona sul do Rio de Janeiro, altamente densa, destino turístico, com capacidade financeira da clientela altíssima, e esse cara não joga as minhas regras. Cara, deixa eu olhar para o meu todo. É só a embalagem que eu estou perdendo? Cara, não é. Esse cara também não paga o fundo de marketing, não paga royalties, esse cara não anda conforme as minhas regras. Então a gente pegou e fez essa análise. E depois, cara, eu tenho um contrato. Cara, se eu trabalhei, fiz um contrato bem estruturado, por que que eu vou abrir mão de não executar o meu contrato? Como eu falei para vocês aqui, essa transformação nossa, a gente teve que passar por uma transformação de contrato. Quando a gente começou a expandir o nosso contrato de franquia, ele era de apenas uma marca. Ao longo da criação e da compra dessas outras marcas, a gente teve que fazer um contrato de multimarcas para franquias. Então a gente tem hoje, a gente teve essa transformação. E quem participou dessa transformação de contrato foram os heads das áreas, os diretores, né? Então, fulano, vem aqui, tudo no contrato que diz a respeito de financeiro, é você que vai defender os tópicos. Tudo que defende a área comercial é você. Tudo que defende a área de não compete, por exemplo, é a pessoa competente da franqueadora. Então esse foi o start nosso, cara. O que mais a gente está negligenciando? Quais são os ofensores que estão invisíveis aqui? A gente só está olhando para o caixa propriamente dito. E o contrato? Pô, tem um contrato bem feito, cara. Eu acho que sua fala foi muito certeira, Danilo. Eu não vou chegar batendo no cara. Eu tenho o sentimento que nenhum franqueador sério, na sua essência, pensa que a multa é a solução. A multa ela vem no seu último recurso, depois de conversa, depois de renegociação, depois de refinanciamento, que às vezes você tem que fazer como franqueador. Não existe hoje, cara, você não tocar no caixa da companhia para se manter ou para crescer. Você tem que fazer alguns movimentos. Mas a multa,
Eu acredito muito seriamente que o franqueador sério ele não pensa nela como solução, mas ela é sim uma uma ferramenta que a gente tem. E eu vou mostrar aonde a multa nos levou. Cara, a gente começou a destrinchar isso melhor. Primeiro, a gente fez uma apuração das nossas operações no sistema Ninebox. Talvez alguns de vocês não conheçam, mas é um sistema de avaliação bem conhecido. Vou mostrar ele adiante. A gente começou a fazer coleta ferrenha das vendas da unidade, não só número de pedidos e faturamento, cara. Eu não vou ser leviano aqui com vocês e falar que desde sempre a gente controla a take rate, que a gente controla tudo que a loja consumiu via sistema. Não, cara, a gente cresceu primeiro. Tem coisas que a gente nem se organizou ainda, que a gente não é um dos melhores do mercado. A gente elencou prioridades e a gente foi tocando elas no que a gente achava certo. Mas a gente não tinha esse controle, cara. Eu sabia quanto meu franqueado vendia, mas o que ele vendeu? Ah, você está falando de olha, qual item do cardápio? Também não, é mais detalhado ainda. Quanto que esse burger que ele vendeu consome no estoque do cara. Cara, depois a gente começou a atuar nos detratores com correção ou com distrato amigável, isso aconteceu. Por fim, para a gente chegar num monitoramento diário e intersetorial. Vamos explicar cada uma delas, rapaziada. A Ninebox, que é um sistema de apuração amplamente conhecido. Resumidamente, eu vou apurar o desempenho desse cara hoje, o que esse cara me traz hoje de resultado, e também vou apurar o potencial desse camarada. Então vamos usar um exemplo aqui, cara, na prática. Eu tenho uma loja que ela fatura muito bem comigo, mas o cara é problemático pra caramba, o cara não segue a regra do jogo, o cara tá fazendo burburinho em grupo de WhatsApp. Eu acho que só acontece comigo, né? Eu tenho certeza que com vocês não acontece e nunca aconteceu contigo também, né, Danilo? O WhatsApp não acontece no meio de franquias. E se acontece, é mentira. Então eu boto uma série de indicadores, tanto para potencial quanto para desempenho, e eu trago o time para me ajudar a pontuar esse franqueado dessa loja. Em resumo, a gente tem 3 grupos, cara. Um grupo que ele é de alto desempenho, que são as superestrelas, os prodígios, os profissionais. Eu tenho um grupo ali que eu preciso ajustar uma coisa ou outra, que é o diamante bruto, o jogador-chave, a espinha dorsal, e por fim eu tenho ali o cara, velho, o grupo que eu vou ter que ralar muito para converter essa loja. Ou eu converto, ou eu já abro mão num distrato amigável. Que é o dilema, o cara que é esperado e o insuficiente. E a gente fez isso com todas as nossas lojas. Uma vez que você está classificando as suas lojas, você tem que ter um plano de ação para elas. E a gente executou um plano de ação para todas as nossas lojas, caras. Quem a gente entendia que era um diamante bruto que a gente precisava lapidar, a gente investiu. A gente botou grana nesse cara. A gente subsidiou, por exemplo, o pedido inicial de embalagens para ele abrir uma nova marca. Quem eu entendi que era uma superestrela, eu comecei a fazer o que o Danilo trouxe de exemplo. Cara, eu vou te dar uma bonificação aqui se você continuar tendo esse desempenho que você está tendo aí, tanto qualitativo e quantitativo. Agora, o cara que é insuficiente, cara, talvez eu fiz uma rodada de capacitação com ele, eu mandei um time de campo, eu fiz o que eu pude. Mas, cara, você não quer tocar essa operação, você não quer tocar essa marca, essa loja. Vamos cada um para o seu lado, amigavelmente. Se você tem dívida com a franqueadora, a gente pega o material o ativo imobilizado da loja, fica no 0 a 0, acabou. Essas decisões são duras, mas elas precisam ser feitas. Esses franqueados que estão classificados, essas lojas que estão classificadas no cluster de baixo, ela vai roubar muitas horas de trabalho do seu time de consultoria, do seu time de franqueadora. Só que não vai ter retorno financeiro para você no caixa. E o pior, eles estão operando muito mal a sua marca para o seu cliente final. E aí o trabalho que você tem de recuperar a imagem da sua marca para aquela praça, para aquela região, né? Vamos pegar o exemplo de Campinas para o DIM, é um trabalho que talvez é melhor você abandonar a área por um ano, por exemplo, e só reabrir depois de um certo tempo, porque a imagem ficou de uma má operação, de um mau produto. Então, rapaziada, primeira coisa, Ninebox. Vamos
elencar quem a gente quer, quem a gente não quer, quem a gente precisa dar uma chance extra, quem a gente precisa capacitar, quem a gente precisa subsidiar. Feito isso, tem que ter coleta de dados. Cara, nós somos franqueadores aqui, nós somos responsáveis pelo sonho dessas pessoas. Eu preciso saber o que eu estou fazendo, o que está sendo feito nas minhas lojas. Trouxe um print aqui do nosso BI, né? É o Testify Vision. Então aqui eu tenho N indicadores, não só de faturamento das lojas. Eu trouxe um print aqui que muita coisa, poxa, secreta é sacanagem, né? Mas é informação nossa da franqueadora. Segredo do sucesso. Então eu peguei um filtro ali, eu botei um estado aleatório, algumas lojas aleatórias, umas marcas aleatórias e trouxe aqui para vocês. Então eu tenho um campus do lado aqui, onde eu tenho multidisciplinas. Eu tenho o time de vendas aqui dentro, o time que cuida de lojas, o time que cuida de KPIs qualitativos, quantitativos. Pessoal, tem que documentar. Johnny, pô, não tem a franqueadora hoje que cabe um investimento em BI ou uma empresa que dá suporte terceirário, como é o nosso caso hoje. Rapaziada, vamos no Excel. Vamos documentar isso no Excel. Só não podemos ficar sem números para discutir, para olhar todo dia. Então a gente fez coleta de dados massiva das lojas e melhor, a gente começou a cruzar informações que antes na franqueadora elas estavam soltas em setores. Então hoje a gente tem uma tríade muito grande do tema que eu vim trazer hoje aqui, que é o time de operações, o time comercial, que é o meu, e o time financeiro. Coleta de dados se dá através de cliente oculto e de visita de consultoria sanitária, que é o nosso caso, que é restaurante. Johnny, a Sanity, né, que é a empresa que eu trouxe em questão aqui, que hoje está nos atendendo, ela vai só para fazer um cliente oculto na loja? Negativo. Eu não tenho dinheiro infinito. Eu tenho uma necessidade muito grande de auditar minhas lojas com regras da vigilância sanitária. Então, cara, o que a gente fez? A gente fez um checklist onde eu faço N entregas através de um único relatório. Aqui a gente olha processo do franqueado, a gente vê produto final, a gente vê insumo, a gente vê aspectos da operação do cara, como uniforme da equipe, loja limpa. Então, eu trouxe um print só para vocês verem que isso também é coleta de dados. Isso é levado para dentro do nosso ecossistema de informação para tomada de decisão. Eu falei que a gente precisava tomar a decisão com os detratores, né? Depois da Line Box, a gente entendeu que, num certo momento da franqueadora, você tem que encarar os problemas difíceis. Então, a gente teve que fazer uma pesquisa NPS com os nossos franqueados. E a gente faz isso todo mês. Vocês devem fazer aí também. A gente tomou um baque na primeira pesquisa NPS, que o resultado foi menos 32. Para quem não sabe, o NPS vai de menos 100 a 100. O nosso resultado foi menos 32. A gente coleta mensalmente, a gente faz uma reunião para expor os comentários de todos os franqueados e a gente elenca um único dono para resolver cada um desses comentários. Não é o time comercial faz. Quem é do time comercial que vai tomar conta disso? E as unidades mais insatisfeitas, mesmo com todo esse trabalho nosso, a gente chega numa conclusão de descontinuar, de conversar, de trocar de área, enfim, a gente faz isso aí. Ainda sobre o monitoramento, isso aqui é um MVP que a gente fez no monitoramento. Eu falei com vocês que, não tem um BI, mas faz no Excel. Isso aqui é um print do Excel. É que o time, eventualmente, ainda usa hoje. Então aqui eu peguei um exemplo da loja de Tucuruvi e eu sei quanto que ele comprou de cada item em cada mês distinto. O que aconteceu nessa jornada nossa, quando a gente começou a apertar o calo do franqueado para moralizar, Danilo? Eu vou quebrar em 3 ondas aqui. Primeira onda, a gente foi atrás dos caras que não compravam há muito tempo. O que acontece? Franqueados se fala, certo? Então os caras começaram a comprar com uma frequência maior. Depois de um certo tempo, usar o parâmetro quem não compra há muito tempo caiu por terra. Estava todo mundo comprando com a frequência legal. Segunda onda, quem menos comprava. Esse cara que não comprava há muito tempo, ele começou a comprar o quê? O pedido mínimo. Depois de um certo tempo, quem menos comprava já não funcionou mais, rapaziada.
cara começou a comprar com uma frequência, mas com pedido mínimo. Já não funciona mais. Vamos para a terceira onda, que até então é a que está funcionando para gente. Quem compra nos períodos certos, a quantidade financeira certa e os itens certos, que é o take rate. Então, o Danilo vendeu 7.000 pizzas no mês passado, né? Se eu sou uma franqueadora que vende massa pronta, o Danilo tem que comprar no mínimo 7.000 pizzas comigo. É básico. E aí foi onde a gente começou a ter os principais resultados, cara. Não tinha para onde fugir. Alinhado com as visitas do nosso time ou do time de terceiros, a gente conseguiu recuperar uma grana bruta por mês. Pessoal, não precisa ser gênio para fazer isso. Tem que ter um único dono, que isso é caixa da franqueadora de vocês. Eu costumo falar que fundo de marketing é um dinheiro de condomínio. Você não pode usar isso para sustentar a sua franqueadora. Royalty é um dinheiro que muito possivelmente você tem que usar para expandir a rede e fazer a expansão de forma estratégica. Na minha visão, e até onde eu tenho vivência, o que vai de fato sustentar uma franqueadora é óbvio. As linhas se complementam, mas a principal força é a sua venda de insumos, né? Quem vende serviço, eu não vou conseguir falar com propriedade, mas quem vende insumos para as lojas é aqui onde você vai fazer dinheiro, porque você vai comprar certo e você vai vender certo para o seu franqueado, tá? Olha só que interessante, a gente criou também um sistema de cluster para os nossos franqueados. Isso eu acho que foi uma puta sacada. Eu tenho mão de obra para atacar todo mundo ao mesmo tempo, Danilo? Não tenho, cara. Eu não consigo apertar uma chavinha e tudo se resolve amanhã. Cara, vamos por onde eu estou sangrando mais, eu estou sofrendo mais. Então, criamos aqui os clusters. Grupo A e Grupo B, veja a coluna gap aqui, ó, pessoal. Eu não me preocupo com esse cara. Ele está acima do que eu julgo que é um take rate saudável para minha operação. É óbvio que eu quero sempre mais. E ele é um benchmark para mim. Se eles estão fazendo mais do que eu criei como linha de corte, opa, quer dizer que num dado momento eu posso atuar melhor, mas eu não vou lidar com eles agora, cara. O grupo C, ele tá quase lá, cara. Poxa, dá para fazer uma vista grossa aqui, embora todas as lojas do grupo C seguem o mesmo tratamento e fluxo. Mas o grupo D e o grupo E é onde eu tenho um pareto. Se eu mexer nesses caras, talvez eu recupere muita grana rápido. E isso aconteceu. Só em 2025, a gente conseguiu recuperar 100 mil reais de dívidas que estavam para trás na franqueadora. Como é que vocês fizeram isso, Johnny? Ué, acabei de contar para vocês, o cerco foi se fechando. Qual é o último cerco que se fecha, Danilo? Eu fecho a loja do cara do iFood e tiro todos os acessos. E aí o cara começa ou volta a se comunicar comigo. Olha, cara, para você abrir sua loja, você vai ter que fazer uma confissão de dívida e assinar aqui comigo. Eu até topo refinanciar essa dívida, só que você tem que comprar todos os insumos deste relatório aqui que a gente acabou de constatar. Você não compra um insumo tal desde setembro do ano passado. Você não compra um insumo tal desde agosto do ano passado. Você não compra um insumo tal desde janeiro deste ano. E lendo sell-in versus sell-out é impossível. Ah, mas eu comprei de uma loja que fechou. Não, você não comprou e a gente não aceita essa prática. Sua loja está fechada até você cumprir essas nossas solicitações. E aí, cara, de pouquinho em pouquinho a gente recuperou 100 mil reais. É um trabalho de formiguinha, é chato, vai gerar ruído com o seu franqueado, mas isso vai moralizar a sua rede. Isso vai te dar cada vez mais know-how do que é a sua rede. Antes de passar a palavra para você, Danilo, a gente tinha um número mágico aqui dentro que era o seguinte: 7%, cara. Se a gente tiver 7% de take rate de tudo que a gente vende no iFood, no nosso cardápio digitais, cara, a gente vai fazer tantos mil reais. Olhando para o nosso número, hoje, esse quadro é fictício, tá, pessoal? Eu só trouxe a ideia para vocês. Hoje a gente vê que o 7% não é nada. 7% é se a gente tivesse um estoque just in time. Acabou, eu reponho para o cara na hora. As lojas têm que ter estoque de segurança. Então, o meu take rate ele é um pouco maior que isso. Fala, Danilão.
Cara, incrível isso aí, muito, muito bom mesmo. Eu queria fazer uma pergunta, que é o seguinte: você acha que essa cluster D e E ele estava muito presente pelos erros que vocês estavam cometendo como franqueador ou pela escolha do franqueado errado? Qual é a sua avaliação quanto a isso? No final, as duas opções que você me deu, a responsabilidade é minha, né? Ou escolhi o cara errado, que às vezes o cara é um leão de entrevista, né? O cara senta com o time de expansão, o time sai fervilhando, fala, cara, encontrei o cara que vai levar a nossa marca adiante. Mas, para mim, cara, a percepção é de que a gente errou como franqueador nos processos, nas cobranças, nos acompanhamentos, às vezes na escolha da área, tá, cara? Às vezes a gente quer vender, cara, franquia para Bacabal. Você sabe onde fica o Bacabal? Eu que gosto muito de geografia, fui descobrir, cara. Bacabal fica no Maranhão, se eu não me engano. Se alguém puder dar um Google aí para eu não cair no gafe, mas eu acho que é no Maranhão. O problema não é o Maranhão, é aonde no Maranhão. É, não tem a quantidade mínima de habitantes, não tem um ecossistema de tecnologia, de delivery, sabe? Então, como que a gente se dispõe a colocar uma loja lá? Maranhão mesmo. Obrigado, Gilberto. O problema não é o Maranhão, sabe? Tem tudo isso que eu posso listar aqui, Danilão, é erro nosso como franqueador. E aí o erro, às vezes, é de tomar decisão rápido quando você identifica esse erro de fato, cara. O segundo erro talvez seja isso. Você viu que o negócio não está indo para frente. E aí você fica naquela, poxa, não vou cobrar, porque também o cara não vende bem, porque o frete para lá é caro, porque lá não tem um iFood forte, o iFood não chegou lá ainda, é tier. Né, o iFood ele fez a expansão por tier 1, 2, 3, né? Quem trabalha com alimentação sabe. Ah, lá é tier 7 iFood, eles só vão chegar em outubro do ano que vem. Cara, erro nosso como franqueador. Né? Se puder responder, no final das contas é a gente, cara. A responsabilidade é nossa. Maneiro. Cara, isso é legal porque é uma autorresponsabilidade muito importante que você tem como franqueador e é o que eu acredito como nós franqueadores, né? Você precisa Uhum. sempre realmente ter essa autorresponsabilidade e saber que, sim, existem erros no processo do franqueado, mas o que a franqueadora tem para fazer para a solução desses erros, né? Perfeito, meu irmão, é exatamente isso. Eu acabei não colocando aqui, cara, mas monitorar também é nos monitorar, tá? A gente teve alguns casos aí, é, que foi erro nosso, faltou um insumo específico que era homologado. E a gente abriu mão para o franqueado comprar o secundário. Vamos falar aqui, cara, Delpac, né, que são os potinhos plásticos, Goodpack aí da vida. E uma vez que você erra nisso, que você dá acesso ao cara, para você, obviamente, foi uma vez, duas vezes, não foi 10 vezes. Mas aí o cara fica sempre ali, ele compra 80% contigo, 20% com a Delpac. Então, tem que ter um time de supply forte. Hoje a gente tem um time de supply que controla isso na unha. E aí não é só ter o item, né? Porque estoque parado é dinheiro. Né? O nosso estoque hoje passa de 1 milhão, cara, que o que a gente tem parado, parado que eu digo é armazenado, é, mas tem que ser menor, tem que ser mais inteligente, tem que trazer tecnologia, mais dados para o processo. Então, eventualmente, a gente faz queima de estoque. Eu fiz mês passado uma live, cara. A gente tem um Instagram apenas para franqueados. Eu abri uma live ali junto com o time, cara. Eu peguei tudo que estava parado sem venda há 60 dias, eu dei 50% de desconto. Ou itens descontinuados. É papel nosso como franqueador fazer isso. Não peguei a aprovação do CEO, cara, porque uma vez que você monta um time de level alto, né, um time sênior, o time tem que ter a capacidade e a autonomia de tomar essas decisões. Né? Então conseguimos vender R$ 20 mil numa live de 40 minutos. Cara, R$ 20 mil vamos lá, dentro da nossa realidade hoje, não é nem 4 horas de venda do time que atende franqueados hoje, cara. Mas, cara, são R$ 20 mil de itens que eu pago por estocagem, de itens que estavam parados no estoque e muito deles que franqueados não conheciam o item específico. A gente comprou o Brasileirinho Delivery, Danilo, veio muito uniforme da antiga franqueadora.
E aí eu comprei o Brasileirinho Delivery, a gente comprou o Brasileirinho Delivery, tinha, sei lá, cara, 27 lojas. Hoje eu tenho mais de 45 lojas. Então, muitos franqueados que abriram a Brasileirinho Delivery não sabiam da existência desse uniforme. Cara, 70% off, 60% off. Receita para a companhia, caixa é rei, rapaziada. É, tem que ter esse dinamismo e esse controle de quem vende. Obviamente, não faço eu tudo sozinho como responsável do setor. Eu tenho um setor de supply que me ajuda em todos os momentos, para emitir a nota a eles, para rastrear essas entregas são eles, para dar a garantia que eu posso vender em grande escala são eles. Então não é só monitorar o seu franqueado. Nós, como franqueadores, a gente tem que monitorar a nossa casa também. E aí, cara, uma das coisas que que eu falei, cara, é acompanhamento diário e intersetorial. O que é o intersetorial? Normalmente, em franquias, o controle é ali do seu CEO, né? E ali o grupo de sócios e tudo mais e tal. E os sócios ocupam essas posições. Conforme o negócio vai crescendo, às vezes o sócio só está ali no financeiro ou está no operacional e os outros são pessoas C-levels ali que estão tocando as operações. E aí o peso da palavra dele, obviamente, é maior do que os outros setores, né, Danilo? A gente chegou hoje no entendimento que aqui eu não estou conversando com o fundador da franquia ou o sócio da franquia, eu estou falando com o responsável do setor. Então hoje a gente tem os 3 poderes aí, vamos brincar com nossos 3 poderes que a gente tem no Brasil hoje também. A gente tem o comercial, o financeiro e operações. Ninguém tem a palavra maior do que ninguém. Se o comercial fala, olha, a loja do Danilo está errada, eu estou pedindo o fechamento da loja do Danilo sobre os relatórios, está aqui a constatação que o Danilo usa embalagem genérica, enfim, N coisas. O time de operações não pode bater no peito e falar, esse cara vai ficar aberto, porque esse cara está numa posição estratégica do Brasil, PP. Hoje a gente está tendo maturidade para tomar essas decisões. A mesma coisa para o time financeiro, cara. Eu não posso passar para o time financeiro do cara e vender para o cara inadimplente. Então, o meu financeiro fala, ó, esse cara nem à vista ele compra mais. O primeiro step ali que a gente breca é o faturamento, então o cara pode continuar comprando, mas compra à vista. E o segundo step, ele nem compra mais à vista. Cara, se ele não compra nem mais à vista, ele não tem insumo para trabalhar. Eu não posso passar por cima dele. O time de operações também pode pedir para fechar uma loja ou para apertar em cima de uma loja. Aí imagina, eu tenho um cara no Pará, um operador, um franqueado, que ele compra comigo uma média de 45, 50 mil por mês de insumo, cara. Cara, eu não posso perder esse cara da minha carteira nunca. Mas se o time de operação, o time financeiro brecar isso, eu vou ter que botar meu rabo entre as pernas, cara. Nós somos 3 pessoas que toca áreas distintas, mas no final do dia a gente atende os interesses da franqueadora. E o melhor, a gente atende os interesses dos nossos franqueados que são corretos, que são idôneos. Então, franqueado se fala, cara. Qual que é o papel de cada um, de forma bem resumida? Comercial é atuar mostrando para o franqueado o que ele deve comprar. O comercial tem que flexibilizar, cara. Não pode ser linha dura, só pode aqui R$500, R$2.000, só passa em 2 vezes. Olha para a realidade da tua loja, cara. Ele é teu sócio, faz parte da tua rede, porra. Cara, eu consigo fazer aqui para você. Deixa eu pedir uma alçada maior aqui. Cara, eu vou te dar um prazo maior, então. Em vez de vencer com 28 dias, vai vencer em tantos. Eu vou correr atrás disso para você. Mas nesse time tem que indicar regularidades através das auditorias, dos clientes ocultos. A gente faz meet com franqueado surpresa. Se ele não aparecer na hora marcada, e ele não precisa estar na loja, tá? Pode ser um funcionário da loja dele, Danilo. Danilão tá aqui, ó. Pô, tô em Orlando, não tô em Miami. Sem problema, Danilão. A loja tá em operação. Dá o telefone pro teu gerente. Se ele não cumprir esse processo, ele toma um tapete. O time financeiro tem que fazer a regra valer. O planejamento da franqueadora, rapaziada, muitas das vezes vai estar em cima de tudo que a gente desenhou, de take rate, fundo de marketing e royalty. Na verdade, tem que estar. Porque só assim você consegue fazer um planejamento estratégico financeiro. O time financeiro ele também tem que fazer as validações dos refinanciamentos. Porque às vezes o franqueado chega, Gilberto, com aquela tesão, cara, agora vai dar certo, saiu meu antigo sócio, porra, agora sou eu e minha esposa aqui, vai dar tudo certo, pode botar aí que eu vou pagar 3 mil por semana.
o cara está faturando 6 mil por semana. Como que ele vai pagar? Então o time financeiro tem que olhar, ó, isso aí não vai se cumprir, eu não vou aprovar esse refinanciamento. O time de operações é o policial bonzinho aqui, cara. Ele que vai estar, ao mesmo tempo, executando algumas coisas que são fechamento de loja, suspensão, mas ele que vai colar no Gilberto e vai falar bem assim, Gilberto, pô, deixa eu te falar, se essa parada for pro jurídico, vai dar ruim, meu irmão. Compra ali o que o time do comercial está falando, faz esse refinanciamento aqui, vamos desenhar junto o refinanciamento, vamos refinanciar aqui sobre KPIs qualitativos, como o Danilo falou. Se você, nas próximas 3 semanas, vai atingir o super restaurante do iFood, o desconto, em vez de 20%, vai para 30%. Se você manter por 4 semanas, vai para 40%. Esse camarada, ele também tem um papel crucial. Cara, eu falei muita coisa aqui que, na maioria das vezes, é mais relacionamento, é mais controle, e quase nada é abastecer o franqueado com insumos. Mas eu acho que tem 3 aprendizados que eu queria, né, para não tomar muito mais o tempo, que eu já passei do horário, são os 3 principais aprendizados que eu, Johnny, trago aqui para vocês. Primeiro, não negocie o contrato. Vocês gastaram um puta tempo e talvez um puta dinheiro para fazer o contrato de franquia de vocês. Não negocie isso mais. Uma vez que você presta o suporte adequado, que você se propõe a ser um franqueador sério, cara, não rasgue esse contrato que você fez, cedendo concessões para operadores ruins. O bom operador, você não vai ter trabalho com ele, cara. Às vezes o cara vai te procurar para abrir uma nova loja, mas isso é um problema bom pra gente, porra. No longo prazo, isso é mais caixa para a companhia, é mais fortalecimento de marca. E aí, o que eu disse, né? O planejamento financeiro da sua franqueadora está ancorado no contrato. O que você falou, que a cobrança de royalty é tanto, de marketing é tanto, o take rate que você desenhou para o financeiro da sua franqueadora é tanto, e você tem essa estimativa de quanto você vai faturar, de quanto vai sobrar no caixa, se vai dar para fazer aquisição, se vai dar para contratar time. Não rasgue o seu contrato. Segundo, não adie as decisões difíceis, cara. Caixa tem que ser salvo da noite para o dia. Que eu estou falando aqui com empreendedores, que eu estou falando aqui com franqueadores, é uma loucura, cara, empreender no Brasil. Eu não me considero empreendedor, eu sou um intraempreendedor. Eu não gosto de ser funcionário, mas eu também ainda não quero ser o dono do negócio como um todo, de ter meu nome ali como responsável total. Mas me dá uma fatia da empresa que eu tomo conta para você. Mas vocês que estão aqui, que são os caras que metem a cara a tapa, que são os heróis do Brasil, vocês têm que salvar caixa rápido. Como é que a gente salva caixa rápido, cara? Sem demagogia aqui, tomando decisão difícil rápido. Se tem uma loja que está te sangrando, que está tomando conta do seu time, e às vezes você tem um caminhão de lojas que está te obrigando a ter 15 funcionários, corta essas 15 lojas, você vai cortar 7 funcionários, cara. Fazer vista grossa para esses problemas, cara, vai ser o seu pior ofensor aí na sua jornada como franqueador. E vocês sabem, eu falei aqui, franqueado se conversa. Se eu tô dando mole aqui como franqueador para a loja do Gilberto, o Danilo que tá andando certinho, ele vai saber. O Gilberto, uma hora ou outra, vai ser boca aberta e vai falar assim, eu peguei um desconto de 20% na minha compra de insumos. Eu fui isentado dos royalties desse mês. Tá na merda. Você vai matar 2, 3 linhas de receita assim, ó, num pulo. Não adia decisão difícil. E por fim, só sou usado com um exemplo ruim, né, Johnny? Pô, foi mal, Gilberto. Desculpa, é que você é o único que tá com a câmera aberta. Que aí é o bom exemplo aqui. Porque vídeo chamada é com a câmera aberta. Mas desculpa a brincadeira aí, Gilberto. E você foi o que mais interagiu também. E por fim, tenha números, rapaziada. Nós somos quem trouxemos o sonho e alguém investiu no sonho. Se você não é o cara que mais domina a sua operação, você está na roça. Então, hoje eu tenho um belo exemplo do meu lado, que é o Vitor, nosso CEO, que ele sabe tudo de receita, porque ele fez no passado e ele acompanha a validação até hoje. Ele sabe tudo do financeiro da franqueadora e das lojas. Meu irmão, é o maior exemplo que você pode ter. Você criou esse negócio, você é um franqueador. O Danilo, quando criou a pizzaria,
Ele criou tudo do zero, desde a marca, a receita, ao ponto que ela deve sair do forno. Se ele não for o cara que mais sabe disso, pô, quem eu vou confiar para ser um franqueador? Tenha números. Obviamente que não tem que memorizar aqui. Meu exemplo aqui é que eu tenho hoje uma tecnologia que me dá os números na ponta, eu tenho pessoas que cuidam de temas específicos. Em resumo, é isso, cara. Tenha números para você argumentar contra o seu franqueado. Mas se ele te trouxer uma verdade e ele te contrapor num ponto, seja humilde e revise os seus números. Mas é isso, rapaziada. Eu agradeço demais do Danilo, cara, por ter me dado essa oportunidade. Eu tô mega disponível. Esse aí é meu WhatsApp. Quem quiser me chamar aí para tomar uma cerveja e depois a gente fala de negócio. Tô 100% disponível. Negócio faz parte, é isso. Mas vamos começar com o Chopin aí. Me conta sua dor com o Chopin na mesa. Eu presto também o serviço de consultoria, de bate-papo. Quem tiver disponível, quiser conversar sem compromisso também, me chama. Danilão, tá contigo. Obrigado de novo, meu irmão. Cara, fantástico, assim, realmente fantástico. Eu acho que foi uma verdadeira aula para franqueadores. Eu acho que esse vídeo aqui vai ser um vídeo que eu vou compartilhar muito com pessoas desse mercado, porque a parte de restaurante, cara, é uma área muito sofrida e a gente passa por essa. Eu vivi isso. Tudo que você trouxe aqui são as soluções dos problemas que eu não sabia o que fazer quando eu tinha minha rede, né? E eu vejo que, cara, tudo que você está construindo, tudo que você está evoluindo como franqueadora, me demonstra assim, uma seriedade muito grande no franchise. Então, eu acredito que, cara, a Testify é só o início de algo muito, muito fenomenal que vocês vão construir. Porque realmente a gente vê no mercado aí franqueadores que não pensam nesses detalhes que você está trazendo, que realmente não pensam nessa performance de rede, né? Então, cara, parabéns pelo seu empenho, parabéns por compartilhar aqui com quem está nessa evolução. E, cara, pô, eu tô admirado, realmente. Parabéns mesmo. Bacana, obrigado aí, cara. Fala aí, isso, cara. A gente está aprendendo, estamos conhecendo muitos bons operadores, trocando informação. Acho que o mercado ele fica cada vez melhor para a gente quando a gente compartilha informação e a gente aprende. E aí, cara, tô aberto a perguntas aí, troca de ideias. Você que manda agora, Danilão. Eu tenho infinitas perguntas, infinita troca de ideia, mas eu acho que não cabe aqui, até porque tem o horário. Mas eu queria te parabenizar também. Eu tinha uma expectativa e fui superado. Eu acho que, como o Danilo falou, cara, é aula mesmo. Não por acaso vocês estão onde vocês estão. Eu tenho eu sou um franqueado, não um franqueador, né? Eu estou na outra ponta da V4 Company e o nosso forte é o food service, né? Então, eu já mandei mensagem no seu número, com certeza a gente vai trocar várias ideias. Vou te responder, legal. Mas manda uma pergunta aí, cara. Manda uma quente aí, que você tem dúvida. Quem sabe, se tiver momento, né? O Danilo que manda aí. Né? Eu tenho uma dúvida em relação a vocês, porque eu uso... Desculpa, vai lá, Danilão. Não, pode ficar à vontade. Eu tenho uma dúvida, principalmente no que tange cardápio próprio e iFood. Você bateu muito na tecla do iFood e acho que em 99 você já citou que em Goiânia vocês já estão rodando, que foi, acho que, o piloto deles aqui no Brasil, né, nessa retomada. Eu não sei em que pé você está, né, que é da Meituan. Eu não sei se realmente a DoorDash vai vir para o Brasil ou não. Posto tudo isso, a minha dúvida é que provavelmente, eu não sei se existe o termo que é account mais no iFood, mas vocês devem ter uma negociação diferenciada, mas eu queria saber como que é na rede de vocês hoje a distribuição de pedido, porque vocês são 100% delivery, provavelmente retirada, né, um takeaway ali. Como que é a distribuição? Porque eu vi uma entrevista esses dias de talvez... Acho que um par mais parecido com você, que é o Guilherme Lemos, do Grupo Rão, né? Falando sobre como ele quer ficar cada vez menos dependente do iFood, apesar deles terem uma negociação específica, e como ele entende desse ecossistema de multicozinhas ao longo numa única operação, assim como vocês. Então, eu queria ver a sua visão. Não vou dar spoiler sobre a dele, não sei se você viu a entrevista. Eu conheço o Guilherme. Eu não vi tudo, mas eu vi um corte dele.
Tá. Na Testify hoje, o que você acha que é saudável, né? Tô falando Aham. especificamente de food, que é minha praia. Tá, cara, legal, vamos lá. Pô, ótima pergunta. É, nós queremos crescer em todos os canais, porque entendemos que públicos diferentes, canais diferentes. Quem dera eu se eu conseguisse levar o Jim, por exemplo, que é um amigo aí que eu fiz uma jornada aí. O Jim tem cliente dele que só pede no aplicativo dele. Eu vou forçar o cara aí pro. Cara, quem é você para fazer isso? Acho que o nosso papel aqui como gestores é atender o máximo possível dentro do menor custo possível, dentro do menor ruído possível para nossa operação. Aqui, no passado, a gente já teve um time que olhava para só iFood. Então ele tinha uma meta de crescimento no iFood e a gente fez um balaio ali de aplicativos secundários. Delivery Munch, 99 no passado, e outros mini marketplace aí do Brasil, ai que fome, tudo aí mais. Cada um tinha uma meta, cara, cada um tinha um planejamento distinto. O que a gente quer quando a gente vem agora com a proposta de lançar o nosso aplicativo também é porque a gente entendeu que tem pessoas, cara, que estão frustradas com o iFood. Ou que o iFood hoje não entrega, Gilberto, o que eu posso construir quando eu sou dono do ecossistema. Vou trazer um exemplo. Ah, a gente quer trazer um multi-checkout num único pedido. Né? Eu falei para vocês que a gente é multimarcas, debaixo do mesmo CNPJ, debaixo do mesmo teste. Então você falou duas marcas aí, por exemplo. Talvez sua esposa gosta muito do Julius Dog e você gosta muito do Gringo. E aí, talvez você tenha que pagar duas taxas de entrega. Ou você tem duas entregas distintas, mas, cara, vocês estão juntos, vocês querem comer juntos. Então, quando eu sou dono do ecossistema, eu posso fazer um multi-checkout. Ó, adicionei item da marca 1, desde que for para o mesmo endereço, item da marca 2, Na cozinha fechei o também, né? carrinho e despachei. Cara, o iFood hoje não consegue me entregar isso. É só um exemplo. Então, a minha visão eu não quero perder, eu não quero aumentar, diminuir minha dependência do iFood. O que eu quero hoje é crescer em todos os canais, né? Eu acho que a vinda a retomada da 99, a vinda da Meituan, ela é bom para a gente e é bom para o cliente final. É bom para a gente como loja, como franqueador, e é bom para o cliente final que é mais opções. Monopólio de mercado é ruim para todo mundo, e é ruim até para o próprio iFood. Agora o iFood vai ter que se coçar, cara, para fazer mais, melhor, mais barato, mais interessante, segurar os parceiros estratégicos. É bom para todo mundo. A minha visão é essa, e é a visão do nosso grupo em geral. Então hoje a gente está com a 99, não tenho certeza se a gente vai entrar na Meituan, mas a gente é multiplataforma. Quem chegar com uma proposta interessante para o Testify, para a clientela do Testify, obviamente a gente vai embarcar. Eu acho que esse Não aí é sei um se você pode. tema. Desculpa, vai lá, Dani, depois eu falo. Não, esse é um tema interessante até para falar de franqueadora, que eu vi movimentos um tempo atrás, né, que a RAP estava fazendo movimentos de exclusivos muito forte, né? Chegaram a Uhum. oferecer para a gente uma quantia bem significativa de dinheiro na época para ser exclusivo deles. E, cara, eu vi franqueadoras morrendo por causa dessas decisões, né? Então, acho que é muito assertivo essa visão de eu quero crescer em todas as plataformas, não é algo exclusivo iFood, exclusivo disso, exclusivo daquilo, né? Perfeito. Então, eu acho que esse é o movimento, né? O movimento é você performar bem, independente da plataforma, né? Cara, perfeito. Antes do Gilberto falar, na verdade, por favor, Gilberto, quem sabe eu fale e complemente. Tá. Não, eu não sei se você pode revelar, né? O que ficou faltando da pergunta que eu fiz foi em relação a como é que é a distribuição na Perfeito. Testify hoje de percentuais, até para dar um norte para o pessoal, assim, eu concordo que normal, vocês têm, sei lá quantas unidades você falou ali, são centenas, né? A maioria dos franqueadores que assistem aqui, talvez eles tenham menos. Então, eles têm um desconto muito grande, talvez, no iFood hoje, o que eu acho que essa concorrência vai melhorar bastante. Até eu trazer um pouco que eu estava fazendo uma reunião sobre isso, e o pessoal, algumas outras franqueadoras aí estão já abrindo para
Praquita, né, que é a marca que a Maison vai entrar aqui, Uhum. 99, até mesmo resgatando a RAP, né, que veio com uma proposta agressiva aí de isenção por um tempo, mas é só para entender, porque do nosso lado aqui, a gente pega franquia e pega também loja própria, que não é de franquia, e os nossos clientes, eles têm uma gana para aumentar o canal próprio, e em muitos casos, muitos dos nossos clientes, praticamente 90% das vendas dele é em canal próprio, né? Então, eu acho que esse dado, se puder compartilhar, ele é muito relevante para dar um norte geral para a galera. E hoje é 70-30 do grupo Rão, dando um spoiler aí da empresa. Legal. A Da gente é Grupo muito, iFood, tá? a gente é bem parecido com isso. Nosso iFood hoje está na casa dos 75, 80, tá? Porque a gente se propôs a fazer isso. Então, nessa jornada que eu falei para vocês, que primeiro era crescer, depois organizar, a gente tomou essas decisões também. Então, hoje, depois de 6 anos e meio, 7 anos praticamente, a gente começou a falar de aplicativo próprio, tem uma empresa desenvolvendo para gente. Mas no passado a gente entendeu que a gente não teria escala. Então, por isso que a gente é baixo em canal próprio. Mas você tem que ter, né? Então a distribuição é essa, cara. A gente é assim, e a gente não acha que é bom ou acha que é ruim. Mas foi as decisões que a gente tomou nesse caminho. E foi muito bom crescer sobre investimento do iFood. Pensa comigo, a gente estava crescendo no mesmo momento que o iFood também estava crescendo. Então, automaticamente, o investimento que o iFood estava fazendo nele mesmo, a gente pegou um respingo disso, cara. Pegou um respingo, não, pegou uma enxurrada. Vamos ser, vamos ser francos aqui. A gente cresceu porque o iFood mandou muito bem. Se a gente tivesse patinado, obviamente a gente não estava aqui hoje, mas foi muito tracionado pelo crescimento do aplicativo. Eu acredito nessa visão também. Muito do que as redes de delivery passaram foi por esse impulsionamento do iFood. É claro que o pequeno talvez não conseguiu sentir, né? Eu vim dessa jornada, né? Então, na escalada, quando eu comecei a Anham, eu era pequeno, mas fui me conectando, fui batendo cabeça e aí consegui me posicionar. Mas eu acho que eu fui o último que entrou no barco, que depois fechou geral e aí ninguém mais. Mas, assim, eu acho que é isso. Eu acho que o franqueador, o dono da marca, ele precisa estar atento e se movimentando, porque, assim como eu, que era pequeno e consegui ter boas negociações, qualquer um consegue, né? Com estratégia, com pensamento, visão de futuro. Então, acho que o franchise ele possibilita muito isso, né? Do que um restaurante lá que está, enfim, vendendo lá seus 150, 200 mil, ele não vai conseguir vislumbrar esse crescimento. Então, por isso que eu acredito muito no potencial do franchise para esse segmento. Mas é isso, cara. Obrigado, Johnny. Foi Pô, eu que agradeço mais uma vez. excelente, cara. Eu acho que foi muito valioso. E a gente vai se falando lá. Eu vou botar um resumo aqui da nossa conversa lá no grupo. E a galera também vai assistindo. Geralmente eu subo o conteúdo no domingo, que o pessoal assiste muito domingo. É uma métrica que a gente tem lá. Mas Pô, valeu. legal. Valeu, Pessoal, gente. tamo junto. Um abraço, boa noite para vocês e boas vendas Obrigado, aí. boa noite. Valeu, gente. Até Tchau, tchau. mais. Valeu. Tchau, tchau.